Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém? Que o nosso Deus e Pai nos encha de sabedoria para entendermos a sua palavra nessa noite. Amém. Meus irmãos, interessante esse texto em alguns aspectos. Aliás, em vários aspectos. Me chama a atenção que Jesus estava seguindo para uma cidade, e ao chegar na porta da cidade, vem saindo uma outra caravana, a caravana do luto, a caravana da dor. Uma mulher que perde seu filho, jovenzinho ainda, uma mulher que era viúva, uma mulher que tinha só um filho e este morrera. Essa é a caravana da morte. Então Jesus chega naquele lugar, encontra aquela mulher saindo da cidade, junto com aquela caravana sepulcral, aquela caravana para o sepultamento de uma pessoa tão querida e fundamental para a vida dela. E Jesus se depara com ela e diz para ela uma coisa inusitada: não chores. Era interessante porque isso acontece na saída da porta da cidade, né? Os judeus não enterravam seus mortos dentro da cidade, né? Dentro dos muros da cidade. Os judeus levavam seus mortos para fora da cidade. Isso era uma prescrição até legal, né? Eles saíam, retiravam seus mortos, né, da cidade, e iam conduzindo, né, até um cemitério, até um local apropriado de sepultamento que ficava fora das portas da cidade. Normalmente iam na frente pessoas tocando flautas ou algum instrumento lá, uns símbolos lá, né? Atrás deles vinha a mãe, que no caso aqui era a viúva, né? Os pais, e aqui só tinha a mãe, porque era uma viúva e só tinha aquele filho. Então ela vinha chorando à frente do corpo, que era carregado por 4 pessoas, 4 homens que carregavam. Era em cima de uma tábua, e aquele corpo era envolto em linho, e só o rosto que não era coberto. Então eles carregavam aquele corpo, e atrás do corpo vinham os amigos e demais familiares daquele morto, que vinham atrás do corpo. Então a mãe ali na frente, e nesse caso aqui eu imagino o sofrimento dela, e conduziam aquele corpo até o local apropriado de sepultamento. Só que acontece uma coisa diferente naquele momento. Por quê? Porque ao sair dos muros da cidade, aquela caravana da morte se depara com outra caravana. Jesus e seus discípulos iam, uma galera atrás dele, né, encontram de frente com aquele pessoal. Então tem a caravana da morte, a caravana da dor, a caravana do luto, que se depara com a caravana da vida, se depara com o dono da vida. E aí Jesus olha para a dor daquela mulher e ele se enche de compaixão.
ele se enche de tristeza por ela, ele se coloca no lugar dela. Uma coisa que Jesus faz, meus irmãos, e ele se revela assim, é se colocar no lugar das pessoas. Por isso que Deus se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele se identificou conosco. E ele olha para a dor daquela mulher e sofre com a dor daquela mulher. E chega para ela e diz: não chores. Toca, né, naquele caixão, né, naquele esquife, toca ali e fala: dá um tempo aí. O pessoal para, ele olha para o menino, para o rapaz ali morto, e fala: ô jovem, levanta-te. Jovem, acorda. Jovem, volta. É esse o sentido. Retorna à vida. E não é que ele volta à vida mesmo? O pessoal que está em volta fica assombrado, ao mesmo tempo maravilhado pelo que aconteceu, e glorifica a Deus e declara: levantou-se um profeta, um grande profeta em Israel. Era o prenúncio do Messias, era o próprio Messias. Perto dessa cidade, Eliseu também ressuscitou uma pessoa, lá no Velho Testamento. Então aqui eles estão vendo alguém que era vindo de Deus poderoso. E eu fico me colocando no lugar daquele pessoal, né? Você está no cemitério, né? Lá no lugar onde tem um corpo, e vem alguém e diz: levanta, e a pessoa levanta do caixão, né? Aí, fora aqueles que vão sair correndo, vai ter o pessoal que vai ficar espantado ali no lugar, e vai ter o pessoal que vai glorificar a Deus, como aconteceu com esses homens aqui nesse evento. Então a gente está falando de milagres, e o de hoje é a mãe e o seu filho. A mãe que perde o filho único e que agora o vê de volta. Meus irmãos, a dor daquela mãe era algo terrível. O sofrimento daquela mulher, qualquer mãe aqui que se colocar no lugar dela vai saber ou vai imaginar o que aconteceu. A dor daquela pessoa, ela era muito mais do que da perda de um filho. Ela era ficar exposta a uma condição de vulnerabilidade enorme, emocional, financeira. Aquela mulher ia ficar simplesmente desprotegida, sem ninguém com quem contar, a não ser as esmolas ou a beneficência de um ou outro, porque a condição daquela mulher era uma condição muito ruim. Aquela mulher, segundo o entendimento corrente na época, ela estava debaixo de um juízo severo de Deus. Ela estava debaixo de uma punição severa de Deus. Primeiro, o filho morreu jovem. Uma pessoa que morria jovem era porque Deus tinha castigado. Esse era o entendimento da época. Morreu jovem é porque a mão de Deus pesou na vida daquela pessoa. Se a gente olhar a nossa sociedade hoje, onde as maiores vítimas de violência são os jovens, as maiores vítimas de violência, de arma de fogo, as mortes por arma de fogo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, na sua grande maioria, são sobre os jovens. Acontecem com jovens. Muitos e muitos jovens. Então a gente pode ver que hoje tem muitas mães na condição dessa aqui, enterrando filhos muito jovens. O Gilberto Gil, eu lembro disso, que isso aconteceu há vários anos. O Gilberto Gil, um cantor brasileiro, ele perdeu o filho, salvo engano, num acidente de automóvel. Seu filho, eu não tenho certeza, mas acho que era baterista, era músico baterista.
e o seu filho se acidentou e morreu num acidente. Ele, muito triste, ele falou: os pais não deveriam sobreviver aos filhos. Ele falou isso, que me fez refletir bastante, e eu dou razão a ele. O natural é o filho enterrar os pais. Isso é o natural. Não é uma coisa boa, não é uma coisa, está longe de ser algo que a gente encare assim, de forma indiferente, mas o fato é que o esperado é que os filhos enterrem seus pais. Mas o pai enterrar um filho é algo extremamente trágico. E hoje tem muitas viúvas de Naim no nosso Rio de Janeiro, na nossa cidade de Nova Iguaçu, no Brasil, porque mães e pais enterrando filhos, jovens como esse aqui. E a dor dessa mulher aqui ao enterrar seu filho, num contexto onde até isso era considerado uma punição de Deus, era terrível para ela. Aqui no Brasil, por exemplo, jovens são assassinados e muita gente chega a dizer: deve ser bandido, deve ser marginal, por isso que morreu. Como se as pessoas devessem ser executadas, ou como se todos os que são atingidos pela violência fossem de fato bandidos, fossem de fato marginais. E se for preto, aí é que é bandido mesmo, porque a nossa sociedade é racista. A nossa sociedade é extremamente racista. Graças a Deus participamos de uma comunidade, participamos de um corpo onde esse tipo de coisa não existe. Porque se eu souber que existe, meus irmãos, aí eu vou ter que ir embora. Muitas viúvas de Naim estão aí, no nosso dia, no nosso século. Então o filho morreu jovem, uma punição severa de Deus. A segunda punição severa de Deus, o único filho, a morte do único filho também era um castigo. A pessoa que tinha o seu único filho morto era como se estivesse sendo castigada. Lá com Eliseu, no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, Eliseu ou Elias, um desses profetas, acontece isso. A mãe fala: eu tinha só um filho e Deus me puniu por isso, porque na mentalidade deles, perdeu um filho, e sendo o único, que castigo terrível, que castigo terrível. Aí vem Deus e manda o seu único filho, o seu unigênito filho, a fim de que esse filho morresse por nós. A terceira condição dessa mulher era viúva. Meus irmãos, a viuvez também era encarada como um castigo de Deus. Você ficou viúva, a mulher já não tinha vez, a mulher já não tinha nenhuma condição privilegiada naquela sociedade. A sociedade, a mulher e os escravos, mulher e escravo não servia nem para dar testemunho num processo judicial. A mulher não podia nem conversar com o homem na rua, nem que fosse seu marido. Era indecoroso a mulher conversar com o próprio marido na rua. A mulher, meus irmãos, era tida como um ser de categoria inferior. Quem mudou isso foi Jesus, hein? Jesus que mudou isso. Aí ele muda isso, e elas começam a falar mais alto que a gente. Elas começam a falar mais alto, manda na gente, elas mandam na gente. Como é que pode um negócio desse? Pois é, né? Mas naquela época não era assim. Naquela época, meus irmãos, a gente não era tão dominado, cara. Mas naquela época, ser viúva, até isso era um castigo sobre ela. Por quê? Porque
era ficar indefesa, era depender de filho. Então a mulher, quando tinha filhos, ficava viúva, os filhos cuidavam dela. Por isso que tinha um mandamento lá no Velho Testamento, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Honra pai e mãe. Honrar pai e mãe aí tem muito a ver com você dar assistência. Seu pai e sua mãe não podem ficar sem assistência, sem cuidado. Chega uma hora que pai e mãe precisam de cuidado, precisam de assistência, precisam de um cuidado mais atencioso. Só que uma viúva sem filho não tinha isso. E aqui está a condição dessa mulher. Não tinha marido para cuidar, para sustentar, não tinha filho para sustentar e para cuidar, não tinha ninguém que a defendesse. Essa mulher estava completamente vulnerável naquela sociedade, indefesa, sem ninguém que cuidasse dela, desamparada totalmente. E é essa mulher que está nessa romaria, rumo ao enterro do seu único filho. Se tinha alguém que tinha motivos para chorar, era essa mulher aqui. Se tem alguém que tem motivo para chorar, é uma mãe que chora pelo filho. Se tem alguém que tem motivo para chorar, é uma viúva que chora o desamparo. Se tem alguém que tem motivo para chorar, é uma mãe que perde o filho precocemente. Essa mulher estava nessa condição. Aí vem Jesus, encontra essa mulher nessa caravana, olha para ela e fala o quê? O que diz o texto? Não chores. Não chores. Eu não teria a mínima condição de dizer isso para ela. Eu ia dizer para ela: não chora, desabafa mesmo. Você tem motivo para chorar? Ela tinha. Mas Jesus vem e diz: não chore. Seria a última coisa que eu diria para essa mulher: não chores. Seria a última coisa que eu teria coragem para dizer para ela. Uma mulher está cheia de motivo para chorar, e vem Jesus e diz: não chore. Jesus tem essa mania de surpreender a gente. É uma mania de dizer para a gente coisas que a gente não espera. E é o que ele faz aqui. Por que ele disse isso? Por que Jesus disse para essa mulher: não chores? A primeira coisa que me veio à mente, na verdade, não necessariamente nessa ordem, algumas coisas vieram à mente. Essa aqui foi a segunda, mas eu vou falar primeiro por uma questão de lógica de pensamento. É que só Ele pode enxugar de fato as nossas lágrimas. Você já viu? Olha, eu não sou muito chorão, não. Eu não sou de chorar. Sou de chorar. Algumas vezes eu chorei na vida. Por exemplo, quando meu filho nasceu, eu confesso, eu chorei. Eu olhei meu filho, olhei a Silvia lá, né, que ela estava toda esquisita. Aí eu olhei para o garoto, olhei assim, eu falei, chorei mesmo. Me derramei mesmo, me desmanchei ali. Chorei com a perda de pessoas, chorei. É natural, a gente perder alguém sofre. Eu chorei com irmãos que perderam pessoas também, né? Com pessoas queridas que a gente se sensibiliza com a dor do outro. Mas, independente da sua resistência para chorar ou não, porque às vezes as lágrimas elas não caem nos nossos olhos, mas caem na alma da gente. E muitas vezes é melhor que chore mesmo, do que ficar com aquilo trancado lá dentro, porque não sei nem se faz bem isso, né? Mas independente de qualquer coisa, todos nós choramos, de uma forma ou de outra. Todos nós sofremos. Todos nós passamos pela dor, pelo sofrimento, pela perda, pela tragédia. Todos nós passamos por isso. E o que, assim, mexe muito
comigo e tem mexido ultimamente é o fato de que a gente está exposto a passar por isso mais vezes. E o que eu percebo, às vezes em mim mesmo e com pessoas ao meu redor, é que existem pessoas que estão passando por isso hoje. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão derramando suas lágrimas, pessoas que estão muito intensamente preocupadas, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão estressadas, pessoas que estão passando por depressão, estão chorando. Pode ser que a gente solucione o problema de hoje, mas daqui a pouco teremos motivos outros para derramar nossas lágrimas. Aí vem Jesus para dizer para a gente: não chores, porque Ele pode enxugar as lágrimas. Em Apocalipse 7,17 vai dizer que o Cordeiro de Deus apacentará as suas ovelhas e servirá de guia para as fontes de água da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Só Ele pode fazer isso, limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Lá em Apocalipse 21:4 vai repetir: Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Meus irmãos, as palavras de Jesus manifestam o mais profundo poder do consolo. Ele tem uma capacidade, ele tem uma habilidade, ele tem um poder inigualável para consolar e enxugar nossas lágrimas. Então, se você está passando por um motivo difícil, se você está passando por uma situação de lágrimas, de dor, o Senhor Jesus vem dizer para você hoje: olha, eu conheço o que você passa, não chores, não chores, porque Ele vem enxugar dos seus olhos a lágrima. A sua dor me comove, a sua dor me sensibiliza. Antes desse milagre aqui, o Senhor tinha feito um outro milagre por um centurião lá na cidade de Cafarnaum. Antes dele entrar aqui nesse texto, em Naim, ele veio de uma outra cidade chamada Cafarnaum. E lá uma pessoa chegou com uma fé enorme e recebeu a resposta de Deus pela fé. Aqui, nesse texto, nada menciona sobre a fé dessa mulher, da mãe desse jovem. Mas ainda assim o Senhor teve misericórdia dela. Sabe por quê? Porque Ele se sensibilizou com a dor daquela mãe. Então Ele quer dizer para nós também, nós outros aqui: eu vim enxugar tuas lágrimas também, não só a dela. Eu quero enxugar as suas lágrimas. Eu quero amenizar a sua dor. A outra coisa que eu entendo aqui nesse texto: por que Jesus fala não chores? É porque Ele tinha planos muito maiores, né? Em meio ao sofrimento a gente não percebe, mas Deus tem coisas muito maiores preparadas, muito maiores, né? Em João 14:1-3 vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Palavras do Senhor Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar para vocês, vos levarei comigo. Olha só que interessante. Os discípulos estavam preocupadões, a situação estava ficando difícil. Jesus ia para a cruz, mas Ele fala: olha, não fique perturbado, a coisa está difícil, a coisa está séria. Os planos de Deus para nós, meus irmãos, diz lá em Efésios capítulo 1, são antes da fundação do mundo. Então o que Deus tem preparado para nós é muito maior. Em 1 Coríntios vai falar que o que o olho não viu, é uma citação do Velho Testamento. O que o olho não viu, diz Paulo, e o ouvido não ouviu, nem aquilo que passou pela imaginação humana, são as coisas que Deus tem preparado para cada um dos seus filhos. Então o que Ele nos preparou é muito maior do que a condição que a gente vive, por pior que ela seja, por mais dolorosa, por mais triste,
O que o Senhor planejou para aquela mulher naquele lugar era levantar o seu filho morto e dar àquela mulher uma nova esperança, uma situação transformada. Ele já sabia que ia fazer isso. A mulher não. A mulher passou pelo sofrimento de ver o filho morrer, passou pelo sofrimento de embrulhar o filho no tecido, passou pelo sofrimento de fazer aquela caravana, passou pelo sofrimento de sair na porta da cidade, até que Jesus aparece e muda tudo. Talvez a tua realidade precisa ser mudada. Aliás, certamente a tua realidade precisa ser mudada a partir do encontro com Cristo, porque Ele dá essa nova condição, essa nova realidade, a transformação daquilo que você vive hoje, porque Ele tem coisas melhores para nos dar. E o que de melhor Jesus tem para nos dar é Ele mesmo. O que diz os salmos que a gente repete, aquele salmo que a gente vive repetindo, a gente faz até adesivo para colar no carro, a gente manda em cartinha para o amigo, a gente coloca no Facebook. O que diz o salmo? O Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor? Sabe por que não falta nada? É porque Ele é o pastor. Porque aquele que tem tudo e não tem Jesus, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Pode faltar tudo, mas se não falta Jesus, nada me falta. Nada me falta. Porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. O Senhor é meu pastor e nada me falta. É o mesmo que diz: a minha graça te basta. A graça basta. Nós vimos e lemos sobre um milagre inesquecível aqui. Jamais alguém que leia essa história vai esquecer dessa mulher. A história da viúva e do seu filho. Você tem encontrado pessoas que choram na sua jornada aqui. Você tem convivido com pessoas que choram, que estão de luto, que estão sofrendo, que estão carentes de cuidado. O que você está dizendo para elas? Qual tem sido a sua palavra também? Às vezes, meus irmãos, a gente fecha os olhos para o sofrimento de quem nos cerca, porque a gente se concentra também naquilo que aperta, né, a vida da gente, que nos faz sentir dor. Mas o fato é que nós precisamos também ser agentes do milagre, da presença, aqueles que levam até as pessoas o conforto das palavras poderosas do Senhor Jesus. Não chores, não chores. Para falar isso, meus irmãos, tem que ter autoridade, tem que mostrar a solução, tem que compartilhar do sofrimento. Que o Senhor nos abençoe.